resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E também está escondido naquela sequência de hábitos que você ainda nem construiu para a sua vida. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Estamos na primeira lei de mudança de comportamento, que se chama Torne-o Claro. Capítulo 5 do livro, que se chama A Melhor Maneira de Criar um Novo Hábito. Hoje a gente vai continuar no capítulo 5. No último vídeo, a gente estudou a primeira parte do capítulo 5 e hoje a gente vai estudar a segunda parte. A gente vai entender a segunda parte do capítulo 5, ok? A segunda parte do capítulo, ela vai te ensinar uma das estratégias mais inteligentes que existem para você criar novos hábitos. E ao mesmo tempo que ela é uma das estratégias mais inteligentes, ela é uma das estratégias mais subestimadas para criar novos hábitos. É o chamado empilhamento de hábitos, né? A gente falou um pouquinho sobre o empilhamento de hábitos terminando o vídeo da última aula, da primeira parte do capítulo 5, né? Mas antes de falar do empilhamento de hábitos em si, a segunda parte do capítulo 5 começa com uma história. O James Clear usa muitas histórias no livro dele, né? É uma história que parece simples, mas que na verdade ela explica tudo. Então, como sempre fazemos, né? Vamos para a leitura do nosso livro, capítulo 5 de Hábitos Atômicos. Vamos pegar todo esse conteúdo muito rico, gerar um compilado e, a partir do compilado, uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real, tá? É vida real, gente. Hoje, assim que você terminar de assistir esse vídeo, ok? Então, vamos lá, né? Segunda parte do capítulo 5, empilhamento de hábitos. Um plano simples para reformular os seus hábitos. O filósofo francês Denis Diderot viveu quase toda a sua vida na pobreza, mas tudo isso mudou em um dia de 1765. Olha quanto tempo isso. A filha de Diderot estava prestes a se casar e ele não podia pagar pelo casamento. Apesar da falta de recursos, Diderot era muito conhecido por seu papel como cofundador e escritor da Enciclopédie, uma das enciclopédias mais abrangentes da época. Quando Catarina a Grande, imperatriz da Rússia, soube dos problemas financeiros de Diderot, se apiedou dele. Ela era uma grande amante dos livros e apreciava muito o trabalho do filósofo na enciclopédia. A imperatriz se ofereceu para comprar a biblioteca pessoal de Diderot por 1.000 libras, mais de $150 mil nos dias de hoje. De repente, dinheiro não era mais problema para Diderot. Com a sua recém-adquirida fortuna, ele não apenas pagou pelo casamento, mas também adquiriu um manto escarlate para si. O manto escarlate de Diderot era lindo, tão bonito de fato que ele imediatamente percebeu como destoava de suas outras posses, muito mais prosaicas. Ele escreveu que não havia mais coordenação, unidade e beleza entre o seu elegante manto e o resto de suas coisas. Diderot logo sentiu o desejo de aprimorar as suas posses. Ele substituiu seu tapete por um de damasco. Decorou a sua casa com esculturas caras, comprou um espelho para colocar acima da lareira e uma mesa de cozinha melhor. Substituiu a sua velha cadeira de palha por uma de couro. Em um efeito dominó, uma compra levou a seguinte. O comportamento de Diderot não é incomum. Na verdade, a tendência de uma compra levar a outra compra tem um nome: efeito Diderot. Segundo esse preceito, a obtenção de uma posse muitas vezes
cria uma espiral de consumo que leva a compras adicionais. Esse padrão está presente em todos os lugares. Você compra um vestido e tem que comprar novos sapatos e brincos para combinar. Compra um sofá e de repente questiona o layout de toda a sua sala de estar. Adquire um brinquedo para o seu filho e logo está comprando todos os acessórios que o acompanham. É uma reação em cadeia de compras. Muitos comportamentos humanos seguem esse ciclo. Você normalmente decide o que fazer a seguir com base no que você acabou de fazer. Ir ao banheiro o leva a lavar e secar as mãos, o que o faz lembrar que precisa colocar as toalhas sujas na lavanderia. Então adiciona sabão em pó na lista de compras e assim por diante. Nenhum comportamento acontece isoladamente. Cada ação se torna um estímulo que aciona o próximo comportamento. E por que isso é importante? Quando se trata de criar novos hábitos, você pode usar a conexão de comportamento ao seu favor. Uma das melhores maneiras de adquirir um hábito é identificar um hábito atual que já faz todos os dias e em seguida empilhar o seu novo comportamento sobre ele. Isso é o empilhamento de hábitos. O empilhamento de hábitos é uma forma especial de intenção de implementação. Lembra? No último vídeo falamos, né? Quase que o vídeo todo sobre intenção de implementação. Em vez de parear o seu novo hábito com um horário e local específicos, você o pareia a um hábito atual. Esse método, criado por BJ Fogg como parte de seu programa Tiny Habits, ou seja, pequenos hábitos, pode ser usado para projetar um estímulo óbvio para praticamente qualquer hábito. A fórmula de empilhamento de hábitos é: depois de fazer o hábito atual que eu tenho, eu irei fazer o meu novo hábito. Um empilhado em cima do outro. Por exemplo, vamos lá. Meditação. Depois de tomar café toda manhã, meditarei por 1 minuto. Empilhei o hábito. Eu já tenho o hábito de tomar café toda manhã. Eu vou apenas empilhar o hábito de meditar por 1 minuto após o café que eu já tomo toda manhã. Exercício. Depois que eu tirar meus sapatos de trabalho, vou imediatamente vestir minhas roupas de ginástica. Gratidão. Depois de me sentar para jantar, direi uma coisa pela qual estou grata que me aconteceu hoje. Casamento. Depois que eu for para a cama à noite, vou dar um beijo no meu parceiro. Segurança. Depois de colocar meus tênis de corrida, vou enviar uma mensagem para um amigo ou familiar avisando onde estou correndo e quanto tempo levará. A chave é amarrar o seu comportamento desejado em algo que você já faz todos os dias. Depois de dominar essa estrutura básica, você pode criar pilhas maiores ligando pequenos hábitos. Isso permite que você aproveite o impulso natural de um comportamento que o leva ao próximo, uma versão positiva do efeito Diderot. Então, o livro traz um gráfico, né, que se chama empilhamento de hábitos. E aí você tem, na verdade, vários hábitos empilhados mesmo, um em cima do outro. O hábito 1, 2, 3 e 4, né? Cada hábito com a sua sequência, né, de estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, a legenda da figura é a seguinte: o empilhamento de hábitos aumenta a probabilidade de você manter um hábito empilhando o seu novo comportamento sobre um comportamento antigo. Esse processo pode ser repetido para conectar inúmeros hábitos, cada um agindo como um estímulo para o seguinte. Sua pilha de hábitos da rotina matinal pode ser assim. E aí o livro dá um exemplo. Número 1, depois de tomar uma xícara de café, eu vou meditar por 60 segundos. Número 2, depois de meditar por 60 segundos, eu vou escrever a minha lista de afazeres do dia.
Número 3, depois de escrever a minha lista de afazeres do dia, eu vou imediatamente iniciar a primeira tarefa. Ok? Então, vocês percebem que ele tinha um primeiro hábito que já realizava todos os dias de manhã, tomar uma xícara de café. E aí ele veio e empilhou o primeiro hábito, o segundo hábito por cima desse. Depois que eu tomar o café, eu vou meditar 1 minuto. Depois veio e empilhou o terceiro hábito. Depois que eu meditar 1 minuto, eu vou escrever minha lista de tarefas. Depois veio e empilhou o quarto hábito por cima. Depois que eu escrever a minha lista de tarefas, eu vou imediatamente iniciar a primeira tarefa, ok? Ou esta pilha de hábitos para a noite. Número 1, depois que eu terminar de jantar, colocarei meu prato diretamente na lava-louças. Número 2, depois de organizar os pratos na lava-louças, eu vou imediatamente limpar a bancada da cozinha. Número 3, depois de limpar a bancada da cozinha, arrumarei minha caneca de café para amanhã de manhã. Ok? Percebem? É simples mesmo, né, gente? É simples mesmo, assim, segredo zero, né? Não tem segredo nenhum. Então, a parte 2 do capítulo 5 a gente para aqui. No próximo vídeo a gente vai para outra parte, né? A próxima parte do capítulo 5. E agora a gente vai conversar sobre esse empilhamento de hábitos, né? A parte 2 do capítulo 5 já começa com uma história, que é a do filósofo Denis Diderot, que passou a vida inteira na pobreza e de repente ficou rico. E aí, qual foi a primeira coisa que ele comprou? Claro, ele pagou o casamento da filha, né? E depois ele comprou um manto luxuoso para ele. E aí, criou-se um problema, porque o manto era tão sofisticado que todo o resto da vida dele começou a parecer inadequado perto desse manto. Qual foi o resultado disso? Ele começou a trocar tudo, para que tudo ficasse nivelado com o manto. Vou deixar o caminhão passar. Os móveis, os tapetes, os objetos, a decoração, né? Então, você percebe que uma mudança puxou a outra. E outra, né? E a isso foi dado o nome de efeito Diderot. E esse que é o ponto que eu quero que você entenda da leitura de hoje. Um comportamento nunca vem sozinho, ele não é aleatório. Cada ação que você faz puxa a próxima ação. E aqui a gente já tem um grande bingo, né? Então, você vai ao banheiro, automaticamente você lava as suas mãos, né? Aí você vê alguma coisa suja, aí você já decide limpar. E aí você lembra que tem que comprar um sabão para limpar. Uma atitude vai puxando a outra. Tudo está conectado. Tudo é conectado. Ok? Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que pode mudar o seu jogo. Então, presta atenção aqui. Se os seus hábitos atuais estão conectados, né? Não é tudo tá conectado? Você pode usar isso ao seu favor. Como? É aqui que entra o empilhamento de hábitos que o livro fala, né? Então, assim, em vez de você depender de pura motivação para conseguir fazer as coisas, você vai usar um hábito que já existe como um gatilho para um novo hábito que você está construindo, que você quer construir. Bingo! A fórmula é simples, né? É aquela frase: depois que eu fizer aquele hábito atual que eu já faço todo dia, eu vou fazer na sequência, agarrado já o meu novo hábito que eu estou construindo. Gente, é simples e é só isso mesmo, mas é extremamente poderoso, tá? Deixa eu ser direta com você em outra questão. Eu acredito que você esteja tentando criar hábitos do zero, né? Eu preciso de novos hábitos do zero. Gente, isso é burrice, me desculpa, tá? Por quê? Não vai funcionar. O seu cérebro, ele já tem padrões consolidados. Então, você tem que usar esses padrões consolidados a seu favor. Use isso, não lute contra a sua rotina. Você vai perder. Construa em cima da sua rotina. Olha a diferença, né? Vou te dar exemplos práticos.
O livro traz: depois que eu tomar café, eu vou meditar 1 minuto. Depois que eu tirar o sapato, eu vou vestir minha roupa para treinar. Os passarinhos querem participar, né? Depois que eu sentar para jantar, vou praticar gratidão, né? Depois que eu deitar para dormir, eu vou fortalecer meu relacionamento. Você percebe? O gatilho já existe. O gatilho é aquele hábito que você já tem. Porque você vai sentar para jantar todo dia, você vai tomar café todo dia, você, quando chegar da rua você vai tirar o sapato mesmo. Você já tem os hábitos atuais, os gatilhos já existem. A única coisa que você faz é encaixar o novo comportamento naquele antigo. Empilhamento de hábitos. E aí a gente consegue até chegar num nível avançado, né? Que é criar uma sequência inteira, uma pilha de hábitos, o famoso empilhamento de hábitos. E aí o livro dá o exemplo de manhã. Então, depois do café eu vou meditar. E aí, depois de meditar, eu vou escrever minhas tarefas. E aí, depois de escrever minhas tarefas, eu começo a executar a primeira tarefa. Um hábito puxou o outro. Você tá vendo? Eles não são aleatórios, né? E você percebe que foi de forma automática, sem você ter que tomar uma decisão, sem você ter que fazer um esforço extra. Por quê? Porque o nome disso é sistema. Já está automatizado. Bingo, né? Agora, tem uma verdade dura que eu acho que você precisa ouvir. Você está acostumado em falhar na hora de criar hábitos. Por quê? Porque você está acostumada a depender da sua memória e da sua motivação. E tanto a sua memória quanto a sua motivação são instáveis. Gente, o caminhão voltou. Uau. Tá bom, né? Vamos repetir? Você está falhando em criar seus hábitos porque você está acostumada a depender da sua memória e da sua motivação. E a sua memória e a sua motivação são instáveis. Por isso que tem falhas. Agora, os sistemas não. Os sistemas, eles são estáveis, né? E o empilhamento funciona com sistemas estáveis. Por quê? Porque ele vai reduzir o atrito de informações, ele vai eliminar decisões, já está tudo automatizado, você não precisa pensar. E ele vai criar uma continuidade, porque um hábito puxa o outro. Então, assim você consegue parar de começar do zero, e aí você já começa do meio. Olha que bingo! Gente, esse é o bingo da semana, tá? Você para de começar do zero, porque o seu zero já é aquele hábito que você já tem. Então, você não está mais no zero. Você começa do meio. Você começa do novo hábito que está agarrado no hábito antigo. E isso muda tudo. Só que tem um detalhe que você pode estar ignorando. E eu preciso te lembrar. Se você está empilhando hábitos ruins, você vai criar um efeito dominó negativo. Então, vou te dar um exemplo. Você vai para o celular, fica só nas redes sociais, fica vendo esses posts de comparação, fica se comparando com essas pessoas que estão postando uma vida irreal, né? Que nelas não vivem essa vida, elas só querem que você acredite que elas vivam. Aí você tem uma crise de ansiedade e aí você chega à conclusão que você não consegue fazer nada, porque você não vai fazer igual a elas, então você vai e procrastina. Tá vendo? Isso é um empilhamento de hábitos. A pergunta é, você está fazendo isso de forma consciente ou você está fazendo isso de forma automática, né? Pensa comigo. Qual hábito que você já faz todo dia e você poderia usar ele como base para empilhar um novo hábito em cima? Qual novo comportamento você pode encaixar logo depois dele? Então, qual hábito atual você já tem, que você pode usar de base, e qual novo hábito você já pode vir encaixar nele, um hábito saudável? A sua rotina atual, ela está te levando para onde você quer ir? Ou ela está te afastando de onde você quer ir? Se os seus hábitos são uma sequência, qual história eles estão contando?
Essa pergunta é muito boa, porque passa um filme, né, na nossa frente da nossa vida, né? Entendam que, olha só, você não constrói uma nova vida com decisões isoladas. Você vai construir uma nova vida com verdadeiras cadeias de comportamento. De tantos hábitos que você empilhar, vão virar cadeias. Ok? Na cartilha Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. Como que você cria sistemas inteligentes de hábitos que funcionam realmente, mesmo quando a sua motivação não está funcionando, tá? Porque ter disciplina não é se esforçar. Não é. Ter disciplina é ter uma estrutura de um sistema bem desenhado, ok? A cartilha Mente de Ouro, ela também traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que traz esses exercícios curtinhos para você fazer e pela repetição isso fixar e automatizar no seu cérebro. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Ok? Agora escreve para mim nos comentários qual hábito que você vai usar como base, ou seja, um hábito que você já tem, atual, e qual novo comportamento você vai empilhar em cima desse hábito a partir de hoje. Escreve aí para mim, isso é muito legal para fazerem vocês refletirem, tá? Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não depende de motivação. Aqui você constrói o seu sistema, tá? Lembre-se sempre que um hábito puxa o outro. A questão é, para onde essa sequência está te levando? Um hábito sempre vai puxar o outro, mas se for um hábito ruim, que vai puxar outro hábito ruim, que vai puxar outro hábito ruim, para onde vai te levar? Então, que um hábito puxa o outro, você já pode ter certeza. Agora, para onde é que essa sequência está te levando? Ok? Você não precisa começar do zero. Já falei, você precisa usar o que já existe. Você já começa do meio. Olha que luxo. O empilhamento de hábitos, ele transforma ações isoladas em sistemas automatizados. Ok? Porque o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Tá joia? Posso dizer também, baseado no conteúdo de hoje, que o resultado que você ainda não tem, ele pode também estar escondido naquela sequência de hábitos, naquele empilhamento de hábitos que você ainda não construiu para sua vida. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque o próximo passo do capítulo 5 vai fazer você tornar esses hábitos impossíveis de serem ignorados, ok? Um beijo grande no coração de vocês.